minutos aqui na Rádio Liberdade, antes de vir aqui para o livro. Deixa eu responder aqui ao Richard de Oliveira. Aliás, eu não, quem vai responder é o Sil, né? Porque a pergunta é específica para ele. O Richard pergunta o seguinte: Sil, gostaria que você explicasse a grande diferença de um desenho anime para um mangá. Vamos devagar. Gostaria que você explicasse a diferença de um desenho de um anime e de um mangá para um gibi, porque a população tem essa dúvida e acha que são as mesmas coisas. Anime e mangá para um gibi. Essa é a dúvida do Richard, ele quer que você explique. Você pode explicar, Sil? Vou começar pelo mangá, né, que é o nome dado à história em quadrinhos, quadrinhos japoneses, né, que geralmente é feito, a leitura é feita de trás para frente, né. O anime já é uma coisa mais aqui atual e já também de origem já assim, japonesa, né. Eu não tenho muita abordagem com anime. O gibi eu vou dizer direitinho, porque o gibi, ele digamos, foi um termo, né, criado a partir de uns personagens que eram da década de, eu acho que 50, 60, que deu origem a esse nome de gibi. Que eram 3 personagens, se não me engano, parece que era o gibi, o Azeitona, são personagens bem antigos. Aí deram origem, né, a esse termo gibi para a história em quadrinhos. Então o gibi é a Turma da Mônica, gibi, os super-heróis Homem-Aranha, Batman, são gibis, né? É interessante não saber dessa história, que era um personagem que deu origem ao nome exatamente. Virou a parte pelo todo, aquela história do sabão em pó, do leite condensado, aquela história toda que você chama pelo outro, né? Exatamente, deu origem ao nome gibi. Interessante. Tá certo, Richard? Essa é a diferença aqui. Pronto, obrigado pela sua participação. A gente continua aqui com a possibilidade de você participar liberado. Bom, vamos falar sobre a biografia em quadrinhos do Vitalino, o menino que virou mestre. É a 2ª edição já. Eu queria que você falasse sobre essa ideia. Primeiro da ideia. Como foi que veio na tua cabeça? Olha, você já tem essa veia que você disse, não, eu quero resgatar a nossa linguagem, a nossa experiência, a nossa forma de viver. Mas como foi que pintou a ideia assim, não, eu vou falar de Vitalino, eu vou falar da vida dele. Como é que foi que isso apareceu na tua vida? Bem, em 2009 foi comemorado o centenário de Vitalino, né? E a gente, eu junto com a produtora artística Alice Santos, Tá aqui, inclusive. exatamente, depois ela vai dar uma palavrinha. E o produtor executivo Arthur Big Head, a gente estava assim empenhado no meu primeiro livro, que foi o Cordel Comics. Eu vou ter que entrar aqui. A Big Head é só para atenuar ou para não chamar de cabeção ou o quê? É isso mesmo, para ficar mais chique, né? Dá leveza. Tá bom, ficou rindo aqui. Pronto. Pode continuar, assim. Veja bem, então a gente estava assim, empenhado, né, no projeto Cordel Comics, que foi o meu primeiro livro, né, lançado em 2009, e era o ano do centenário de Vitalino. Mas a gente não ia ter um tempo prático para poder realizar um projeto, né, assim, realmente naquele momento. Mas a ideia surgiu ali, eita, poxa, a gente poderia fazer uma homenagem, né, a Vitalino e contar a história dele em quadrinhos. Então já dali surgiu já essa ideia, que foi se aprimorando, né. Então no ano de 2010 a gente conseguiu aprovar a primeira edição, né. O projeto Vitalino, menino que virou mestre, ele foi aprovado, a biografia foi aprovada pela Prefeitura do Recife, pelo SIC. Então a gente conseguiu incentivo e realizou a primeira edição. Mas, lógico, com a tiragem limitada, a gente querendo realmente alcançar cada vez mais pessoas, né, cada vez mais leitores. Então a gente conseguiu agora em 2011 a aprovação pelo Funcultura, do Governo do Estado, essa 2ª edição da biografia. Entre outras coisas, né, vem com a capa, uma nova capa, né? Tem também uma... Material de excelente qualidade, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente aqui, o material é de excelente qualidade. São 103 páginas, né, inclusive para comemorar 103 anos, né? Em 2012 agora fazem 103 anos do nascimento do mestre Vitalino.
ideia da nossa produtora, né? E tem alguns textos de apresentação, entre eles de José Salles, que é um editor de São Paulo, de quadrinhos, né? Um fanzineiro também dos anos 90. E tem também um texto de apresentação de uma figura aqui de Caruaru, que é o Ivan Márcio, o Ivanzinho, né? da banda Sangue de Barro. Além do mais, tem um capítulo extra, né? Que trata realmente da reivindicação dos artesãos em um registro profissional, né? Então esse livro vem também, a coloração interna do livro é outra coloração, e realmente partiu dessa homenagem, dessa vontade de fazer homenagem ao mestre do barro, né? Que assim, retratou como ninguém o nordestino em si, né? O nosso povo. Então surgiu essa ideia, a gente batalhou bastante, né? Para chegar até esse resultado que eu acredito que já agradou a primeira edição e essa vem agradando ainda mais. Vamos por partes aqui, vamos tentar detalhar essa história. Em relação ao primeiro livro, né, a primeira edição, você teve que buscar o patrocínio, no caso, o apoio, né, da Prefeitura do Recife. Você tentou buscar por aqui ou você já foi direto à Prefeitura do Recife para buscar esse apoio? Bem, o incentivo é uma lei, né? Uhum. Uma lei... funciona feito no Estado? Você tem que fazer aquela inscrição, Exato, aquela coisa toda? Fazemos um projeto, né? Certo? Sim. Concorremos com diversos outros projetos também, né? E como é uma lei, fica uma coisa assim que você está concorrendo diretamente, certo? Então a gente, através dos meus produtores, né, da produtora cultural Ali Santos, a gente escreveu o projeto, né, com o apoio do Arthur Big Head, e conseguimos, né, assim, eu acredito que é aquela coisa, quando você está com um projeto no rascunho, né, ainda não está assim bem... depois que o livro está pronto, fica muito mais fácil você apresentar um outro projeto. Quando você está só com uma ideia, fica muito difícil de buscar apoio, né? E quando é uma lei, quando é um incentivo realmente de você estar concorrendo, eu acredito que fica mais fácil, apesar que é dura, né? É dura a concorrência. A gente... E eu acredito até que depois que você está com o projeto pronto, depois que as pessoas veem o projeto, você passa a ter mais credibilidade e, de certa forma, abre as portas. Com certeza, né? O produto final já pronto, né? Você estando aqui, eu mostrando, olha, que eu realizei. Então, isso aí não tem... realmente, assim, eu acho que não tem comparação, né? De você chegar com teus rascunhos, né? Aqui, ó, isso aqui é um projeto que eu quero fazer. E quando você já chega, não, aqui é uma realização, né? De um sonho, né? Que um livro, assim, todo novo livro é uma realização de um sonho. Claro. Em relação assim, a buscar, vou continuar na biografia em quadrinhos de Vitalino, mas só para detalhar uma coisa aqui para o nosso ouvinte. É mais fácil buscar esse incentivo, buscar essa parceria com a iniciativa privada ou com a iniciativa pública? Ou não tem diferença? De repente os dois têm o pé atrás, ou os dois incentivam. Como é que funciona isso? Eu sei que não é teu primeiro trabalho, então você tem já essa experiência. A Alice pode falar a respeito? Aproxima aqui, Alice, por favor, você daqui. É mais fácil ou é mais difícil buscar essa iniciativa, buscar essa grana, buscar esse dinheiro, buscar esse apoio justamente na iniciativa pública ou na privada? Antes de qualquer coisa, né, seja bem-vindo aqui ao programa, bom dia. Bom dia, meu nome é Alice Santos. Eu acho que é mais fácil num projeto cultural, né, na iniciativa privada, né? Porque a gente faz um projeto e fica mais fácil, assim. É difícil a concorrência, né? Mas fica mais fácil, porque às vezes a gente vai numa empresa e o pessoal não entende assim, o que é, porque assim, está tudo no papel, ele vê números e letras. Fica como se fosse estar pedindo um favor. Né? E não vê assim, a parte artística, o que vem a ser depois, depois do livro. Não penso que aquilo vai acrescentar... Assim, não penso no produto final, entendeu? Aí ele fica mais complicado mesmo. E quando você bota no incentivo, numa lei de incentivo, ali já tem pessoas preparadas, já entende que depois de um projeto, sabe o que vem a ser o produto final.
Aí o trabalho maior é para preparar o projeto, para deixar ele dentro das normas e dentro daquilo que está pedindo o projeto de incentivo. Sim, cumprir todas as normas, né, do edital, e isso a gente conta com a assessoria do Big Head, né? Big Head. Tá certo. Deixa eu voltar aqui para a obra, para a gente falar um pouquinho mais. O que é que tem de teu toque em relação à história do Vitalino? Ou você foi fiel à história dele? O que é que você fez aqui? Tem um acréscimo artístico ou você foi fiel à história do Vitalino? Conta a história, assim, a história realmente eu sou fiel, né? Os fatos realmente aconteceram, as datas, tudo direitinho. Eu acho que na questão texto, assim, eu coloquei um pouco de poesia, né? Eu acho que a história de Vitalino é muito interessante por esse aspecto. Eu acho que merecia essa poesia, né? Que realmente ele se você pegar um menino, né, do Agreste, um menino pobre, né? Pobre assim, de recursos financeiros, mas com uma riqueza imensa, né? Porque a partir do momento que ele começou a ver a realidade dele e começou a transformar no barro, né? A retratar no barro aquela realidade, né? Então quis dar esse toque de poesia. O texto em si ele tem muito disso, assim, de algumas tiradas que eu coloquei assim realmente para que o pessoal se emocione com o texto e com a história. A questão já do traço, né, dos desenhos, tem uma coisa muito de simplicidade, como era a obra de Vitalino, né? Os bonecos de Vitalino são muito simples, mas de uma riqueza imensa, né? Me comparando com ele um pouco, mas aquela coisa assim, eu quis dar esse toque para que as pessoas realmente tenham conhecimento que, como às vezes, da simplicidade pode-se criar uma coisa tão rica como é a arte de Vitalino, né? O Vitalino que moldou não somente os bonecos, mas moldou a história de um bairro, de uma comunidade de Caruaru, que é o Alto do Moura. E até mesmo a cidade de Caruaru, né? Que eu acho que deve tanto a esse artista, né? Tão singular. Eu acho que eu conversando agora há pouco com o seu Severino Vitalino, eu falando com ele das pessoas que chegam lá no museu, na casa do museu, e tiram fotos com ele. Isso eu acho que você já perdeu a conta, se né? Se cobrasse por foto, tava bem, né? Ele até brincou, se cobrasse ele já estava, eu acho que o mais rico do Brasil. E também pela questão, uma casa tão simples, né? Quem não conhece ainda vai conhecer, uma casa tão simples. E eu acho que é a casa mais visitada de Caruaru, é a Casa Mestre Vitalino, né? E mesmo em tempo que não é o tempo assim de o mês de junho, né? Lógico, é normal, mas mesmo em outras datas, em outros momentos assim, é bem visitada. Sempre tem gente de fora visitando a casa museu. E eu acho muito interessante lá, né? Quando começou a história, realmente às vezes sem nem pensar que aonde ia chegar o que ele iniciou, né? E para você ver hoje mais de 1000 artesãos vivendo da arte, né? Levando essa arte para o Brasil todo, para fora do país, né? Expressando o nosso cotidiano, a nossa riqueza. Eu não sei se é uma visão que eu tenho, assim, que é só minha, mas eu acredito que não, porque eu já li outras pessoas que acabaram dizendo a mesma coisa. O artista em si, geralmente, ele não tem muita noção do quanto aquilo pode modificar a situação, ele não tem muita noção do quanto aquilo pode ser benéfico para a sociedade. Um abraço, Mário. Tá aqui passando, o Mário Flávio aqui com a gente também. Hoje foi gostou da enquete? Foi? Tá certo, Mário. Então, o artista em si não tem muita noção assim, de que aquilo que ele está produzindo pode, de uma hora para outra, transformar uma realidade, de transformar uma situação. Você pensa da mesma forma também, Silvio? Eu acredito que sim. No caso de Vitalino, eu até brinco no texto, né, que ele talvez tivesse conhecimento da arte dele, assim, ele realmente achasse que aquilo era... tudo aquilo era o que ele estava fazendo realmente, ele sabia da importância, mas talvez ele até o final brincasse, que fizesse de conta que não soubesse, e estivesse só continuando a brincar como ele começou brincando, né? Vitalino pequeno, ele começou com a intenção de realmente fazer o
um boizinho, um cavalinho para ele brincar, né? E tanto é que depois, né, a própria criançada, né, inclusive também conto no livro, né, no tempo que não tinha essa facilidade de brinquedos, né, não tinha acesso, então se valia realmente das peças de Vitalino, né? Então acho que, mas geralmente o artista popular não tem conhecimento da importância, do significado do que tem em mãos, né, do que está fazendo. 11 horas e 41 minutos, eu volto já para a gente falar sobre ainda a biografia em quadrinhos, sobre o lançamento dela do próximo domingo, também sobre essa luta aí que o próprio Sil está encampando também, está ajudando no blog dele a respeito de se tentar aí trazer para a legalidade, se transformar em profissão, o fato do artesão do barro, que trabalha durante a vida inteira com isso e de repente não tem muita assistência quando necessita. A gente fala já sobre isso. 11h41.